como diferenciar a voz de Deus, a voz da nossa mente e a voz do diabo. Existem coisas que você precisa compreender neste vídeo. Existem pontos que eu vou elaborar neste vídeo, que vou trazer um esclarecimento a ti, que vai te ajudar você a como compreender quais são os sinais de que Deus está a falar contigo. Porque esses sinais que eu vou estar a dar a você vão ser os sinais que vão te ajudar a identificar as vozes que você está escutando ali. Então, assista esse vídeo até o final para você conseguir identificar qual é a voz de Deus, qual é a voz do diabo e qual é a voz da sua própria mente. Então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Branquinho. Aqui te ensino como ouvir a voz de Deus, técnicas para ser usado por Deus, ativando seus dons espirituais e profetizar com precisão. Primeiramente, eu quero que entenda que existem 3 vozes na nossa caminhada. A primeira voz é conhecida como a voz de Deus. A segunda voz é conhecida como a voz do diabo. A terceira voz é conhecida como a voz da nossa mente. Então, como saber se é a voz de Deus, a voz da sua mente ou a voz do diabo? Eu quero que você perceba algo. Será muito difícil você compreender isso se não passar por uma experiência no Espírito Santo. Será muito difícil você saber se é a voz do diabo, a voz da sua mente, se você não estar de frente, não passar por uma experiência, ou não ouvir primeiro da parte de Deus. Mas deixa eu facilitar a ti, trazendo as experiências, o que nós sentimos, ou o que eu senti quando ouvi a Deus pela primeira vez, o que as outras pessoas sentem quando Deus está a falar com elas, ou como elas identificam que esta voz é a voz de Deus. Perceba algo muito importante, meu irmão. Para você identificar se o que você está a escutar é a voz de Deus ou não, existem alguns sinais. O primeiro sinal que você compreende de que você está escutando a voz de Deus, ou a voz que está falando contigo é a voz de Deus, é que quando você ouvir esta voz, haverá um conforto no seu coração. Você vai sentir uma paz no seu coração, uma paz que você nunca sentiu em toda a sua vida. Não só você vai sentir a paz de Deus no seu coração, como também o segundo ponto é que você vai ter certeza de que é Deus que está falando contigo. Existe paz e existe uma segurança de que esta voz que você está escutando é a voz de Deus. E esta voz é seguida por uma experiência no Espírito Santo. Você experimenta o poder do Espírito Santo. Ou você é sincronizado a uma energia no seu corpo, a uma dimensão em que você consegue captar a frequência da voz de Deus. Você nunca vai ouvir a voz de Deus sem você antes estar sincronizado no Espírito, sem antes você estar sincronizado na dimensão que Deus fala. Então, quando Deus fala contigo, Ele toca você, você sente uma energia que te sincroniza ao espiritual, que te sincroniza a frequência que Deus fala. E esta energia é seguida pelo quarto ponto, que eu chamo de impressões ou marcas da presença de Deus. Muitas das vezes, quando você estiver em seu quarto ou em qualquer lugar ouvindo a voz de Deus, você vai sentir a paz. Você vai sentir a certeza de que Deus está falando contigo. Você vai sentir uma energia no seu corpo. Ao mesmo tempo, você vai sentir lágrimas jorrando sobre os seus olhos. Esse é um dos grandes pontos, essa é uma das marcas mais confiáveis. Essas 4 marcas são marcas mais confiáveis de que Deus está falando contigo. E na medida que você estiver ouvindo, ou na medida que a voz for ainda se alongando, na medida que você for a escutar as palavras, a energia ou a presença de Deus, o poder na tua vida, Ele vai estar acrescentando no seu ser. Você vai sentir como se fosse como se você fosse um copo, como se fosse a presença de Deus, é como a água que vai estar transbordando no seu corpo, começando da sua cabeça até abaixo. Você vai sentir a presença de Deus, o poder de Deus transbordando sobre o seu corpo. Você vai sentir um arrepio, no seu corpo. Não só arrepio, mas lágrimas vão estar saindo dos seus olhos. Você vai entender a santidade de Deus. Você vai entender o quão Deus ele é santo. Você pode ver isto mesmo no livro de Isaías, quando Deus revela a Isaías o trono de Deus. Quando Isaías viu o trono de Deus, a primeira coisa que aconteceu com Isaías quando viu o trono de Deus,
Isaías viu o seu pecado. Isaías percebeu o seu pecado. Foi capaz de identificar que ele era um homem injusto, que ele era um homem de lábios impuros. A primeira coisa que você há de ver quando a voz de Deus se apoderar sobre você é que você vai perceber quais são as suas falhas. É quando você vai perceber que você não merece isso, que você não merece isso. A outra coisa que você vai perceber é que você vai perceber o amor de Deus, que Deus te ama incondicionalmente, independentemente do que você é. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama acima de todas as coisas. Você vai se sentir acolhido nas mãos de Deus. Você vai sentir uma presença doce. Você vai sentir uma voz doce, uma voz confortável, uma voz que vai te fazer você querer ainda ouvir mais, querer ainda estar mais na presença de Deus. O outro ponto que acontece quando é Deus falando contigo, existe sempre uma confirmação. Todas as coisas que você for a falar da parte de Deus, as pessoas vão confirmar que são verídicas. Não só as pessoas vão confirmar que são verídicas, como também as pessoas vão manifestar uma reação, uma convicção da parte deles de que de fato o que você está a falar é verídico. Entenda uma coisa, quando o Espírito Santo ele fala comigo, quando Deus fala comigo, quando dá-me uma mensagem, quando eu estou no meio de pessoas a dar esta mensagem, quando eu libero a palavra de Deus, existe uma reação. Algumas pessoas choram, algumas pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo de uma forma diferente. Algumas pessoas sentem o poder, sentem arrepio sobre o seu corpo. As pessoas sentem uma presença doce sobre o seu corpo. As pessoas sentem como se Deus estivesse falando com elas. Existe sempre uma reação nessas pessoas. E existe também uma convicção. As pessoas acreditam e confirmam que é verdade o que eu estou falando da parte de Deus. Então, quando é a voz de Deus, haverá uma confirmação. As pessoas vão confirmar que é verídico o que você está falando. E o outro ponto que vai te ajudar a perceber que Deus falando é que essas mesmas palavras vão estar fixadas no teu coração. Essas palavras vão estar fixadas no teu coração. Haverá uma persistência. Deus vai persistir falando sobre isso. Deus vai persistir falando sobre isso até você entender que é Deus falando. É quando nós percebemos que Deus está falando conosco. Nós conseguimos perceber a consistência. Ele continua a repisar. Se é para você fazer algo, se é para você falar com alguém acerca de algo, Deus vai continuar falando contigo. Vai te dar uma fome, uma sede. Vai te dar um impulso para você falar. Você não vai conseguir se segurar se antes falar acerca disso. Só você vai ficar em paz quando você liberar esta palavra. E quando você sente-se em paz, e quando você sente o alívio da parte de Deus, e quando você sente o alívio depois de entregar aquela palavra da parte do próprio Deus, o Todo-Poderoso. Entenda de uma vez por todas, se essas coisas acontecem contigo, é Deus que está falando contigo. É Deus que está falando contigo. O outro ponto é que quando você escuta Deus falando contigo por meio do Espírito Santo, a voz é diferente. Você pode escutar a voz da sua inspiração. Se você se inspira num pastor ou num irmão que é usado por Deus nessas áreas, você pode acabar escutando a voz de Deus primeiramente numa fase inicial, como se você estivesse escutando a voz daquela pessoa que você se inspira. O outro ponto é que por outras vezes você pode escutar a voz de Deus como se a voz de Deus fosse a sua própria voz. E essa voz de Deus, você vai escutar essa voz na sua mente. Você vai escutar como se fosse você pôs auricular nos seus ouvidos. Você vai escutar esta voz na sua mente, dentro da tua mente, dentro da tua cabeça, a voz vai estar lá. O outro ponto é que a voz de Deus, ela se torna os seus pensamentos. Você pode não pensar em algo, mas se você estiver a orar, Deus vai pôr a voz dele. E ao mesmo tempo os seus pensamentos vão mudar. Os seus pensamentos vão ser a voz que você está a escutar da parte de Deus. Por isso que Daniel disse que as visões da minha mente. Ele teve visões da sua mente. Deus lhe passou visão por meio da tua mente. O campo onde o Espírito de Deus fala, onde os Espíritos se comunicam, é na nossa mente. Eles usam a nossa mente para trazer uma revelação. Eles usam o nosso espírito para trazer a revelação. Mas quando o Espírito recebe a revelação, o nosso corpo reage de uma forma
diferente. O nosso corpo reage de uma forma diferente. Então, como entender? Como identificar a voz da sua mente? Quando é a voz da sua mente, você não vai ver nenhum desses sinais que eu aqui disse. Quando for a voz da sua mente, a voz não vai trazer essas experiências. Você não vai ouvir como uma voz, como auriculares que você pôs nos seus ouvidos, ou um volume alto, como se uma voz estivesse na sua mente patente. Quando for a voz da sua mente, você não vai ter essa certeza de que é Deus que está falando contigo. Quando for a voz da sua mente, você não vai ter essa experiência de lágrimas jorrando, ou do poder acrescentando, enchendo-te como se fosse um copo transbordando da cabeça de todo o seu corpo. Você não vai sentir isso, meu irmão. Você vai sentir a dúvida, você vai sentir medo, porque não é a voz de Deus, mas sim é a voz da sua mente. Porque também a nossa mente, ela fala, a nossa mente comunica coisas, mas é mais fácil você compreender quando você alinha a voz que você escuta à palavra de Deus. Quando você alinha aquilo que Deus está fazendo na sua vida com a palavra de Deus. É quando você percebe que não, essa não é a voz de Deus, essa é a voz da minha mente. A voz da sua mente vai trazer uma confusão, que vai te fazer você estar perturbado, preocupado de que como. Então essa voz não vai ter um esclarecimento. Quando é a voz de Deus, Deus traz um esclarecimento. Deus te impulsiona, te dá uma certeza, como um fogo no seu coração. Por isso que Jeremias disse que a palavra de Deus era como fogo no seu coração. Ele não conseguia ficar sem falar daquilo que Deus estava fazendo. Quando Deus está falando contigo, você nunca vai conseguir se segurar, ficar sem transmitir a mensagem dele. Você vai sentir esse desejo, esse impulso, querendo ou não querendo falar. Você vai acabar falando mesmo assim, porque é Deus que está falando contigo. E quando for a tua mente, isso não vai acontecer. Os mesmos sinais que eu aqui citei não vão acontecer. E quando você ouvir algo, você deve comparar aos sinais que eu dei a você. O outro ponto é a voz do diabo. Muitas das vezes o diabo gosta ou quer nos confundir quando nós estamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, ele coloca o medo sobre nós. Ele coloca uma dúvida. Ele quer nos fazer duvidar de todas as coisas que nós ouvimos. Ele vai querer te atrapalhar você na revelação que você recebeu. Ele vai querer te espizinhar, vai querer te pôr abaixo daquilo que você ouviu. Ele vai estar a ministrar na tua mente que isso não é a voz de Deus. Ele vai estar a ministrar vai estar a te acusar, a trazer pecados a ti. Vai estar a trazer o teu passado, as tuas falhas, para te confundir. Então fique muito atento quando você estiver a receber revelações, ou quando Deus estiver a falar contigo. Se você ter acusações, se a tua mente for levada para o seu passado, para as coisas erradas que você fazia, para o que você fazia que não agradava a Deus, então saiba que é demônio que está ministrando a tua mente. Ele está te acusando, ele está te espizinhando, ele está te reduzindo para que você não ouça corretamente aquilo que Deus quer falar contigo, porque Deus não é acusador. Deus nunca nos acusa quando Ele fala conosco. Apenas Ele nos mostra onde nós estamos errados. E Ele nos mostra como retificar isso. Ele nos mostra o amor dEle, como Ele é amoroso. Ele mostra-nos que Ele não se importa com o que nós já fomos, mas se importa com o que nós somos hoje, o que nós seremos. Ele se importa com o nosso amanhã, com a nossa decisão do hoje que vai determinar o amanhã. Então, uma das coisas que eu quero que você perceba, antes de você ouvir claramente, com precisão, como eu digo, a voz de Deus, você vai se deparar com a voz da sua mente. Você vai se deparar com a voz do diabo. Depois você vai se deparar com a voz de Deus. Quando você aprender, quando você conseguir silenciar essas vozes, é quando você vai ouvir claramente a voz de Deus. Por isso que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele sofreu tentações, provações. Mas quando ele calou o diabo, quando ele venceu o diabo, usou a palavra contra ele mesmo, e ele disse: sai, Satanás,
daqui. Satanás saiu. Então sempre o demônio vai tentar atrapalhar você nesta caminhada profética, para que você não possa se alinhar, não possa ouvir claramente. Ele vai tentar de fazer você duvidar de cada promessa, de cada coisa que Deus vai estar a falar contigo. Então esteja forte, alinhe-se sempre à palavra de Deus. Então se esse vídeo trouxe um valor para ti, inscreva-se no meu canal, deixa o seu like e deixa um comentário acerca de outros temas e assuntos que você gostaria mais de saber aprofundadamente.